Queridos amigos, minhas queridas, vamos refletir hoje sobre o que está acontecendo com a Petrobras, da Petrobras e dos direitos da sociedade. Acho que a economia, e portanto os economistas, têm um grande papel a desempenhar na sociedade. Quando na década de 1960, implantei o primeiro curso do que é hoje a Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, fiz questão de criar o curso de Ciências Econômicas e não apenas de Economia, porque pensava, como penso, que a economia, sendo uma ciência, vai muito além da mera econometria, devendo assumir sua parte de responsabilidade com a sociedade, desempenhando um papel muito maior do que o de simplesmente gerenciar números, tabelas, investimentos, produzir lucros, enfim, manipular números, a que os economistas e outros costumam chamar de equação econômica. Devo dizer que a economia não é e não deve ser entendida ou administrada como uma equação, isto é, uma instituição completa por si, fechada em si mesma. Não, ela é apenas uma parte que podemos chamar de termo de uma equação muito maior, uma equação muito maior, que é a sociedade. Portanto, a verdadeira equação que se compõe de muitas partes, além da economia, como a educação, a infraestrutura, a saída, as relações, a saúde, as relações exteriores, a segurança, a cultura e muitos outros. Esta equação é a sociedade. Nesta concepção, quando a economia é pensada ou administrada como equação, não como parte, ou termo da verdadeira equação, a economia ou as instituições econômicas que a constituem deixam de assumir seus compromissos ou sua responsabilidade social, com graves consequências sobre a sociedade, a concentração da riqueza e a exclusão do povo, a miséria de muitos e a concentração de tudo nas mãos de poucos, ou em favor da própria economia, e não em favor das pessoas. Refiro esses pressupostos neste início para entender melhor, no caso, o Brasil, os conflitos que envolvem a Petrobras, que quero analisar como uma empresa que vem sendo concebida e administrada, infelizmente, como se fosse uma equação, o todo, quando na verdade ela é apenas um termo ou uma parte da sociedade brasileira. De início, devo considerar, portanto, que a Petrobras, sua organização societária e, em consequência, sua gestão, suas estratégias e seus controles, não tem compromissos nem com a economia brasileira e menos ainda com o Brasil e os brasileiros, fechada em si mesma, como se fosse dela essa equação total. Assim é que, enquanto o Brasil, os brasileiros e a própria economia brasileira sofrem uma crise cujo desfecho é imprevisível, a inflação, o desemprego, a perda da renda, sem contar sua desestruturação política e o enfraquecimento de seu compromisso ético. A Petrobras anuncia um lucro de mais de 44 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. Um lucro que, a continuar a mesma estratégia de gestão, essa de pautar-se pelo preço do petróleo no exterior, acabará gerando um lucro de mais de 100 bilhões de reais até o final do ano, imaginem. No regime em que vivemos, lógico, o lucro é um objetivo legítimo e necessário para a sustentação e o desenvolvimento da empresa, como também para remunerar seus investidores ou seus acionistas. Mas o lucro da Petrobras se torna indecente, imoral e perverso quando é obtido às custas da sociedade,
através de uma forma ou uma estratégia de gestão que, enquanto beneficia seus investidores ou seus acionistas, dentre os quais predominantemente o próprio governo brasileiro, por si ou por seus representantes, como, por exemplo, o BNDES, e de outros acionistas, pessoas jurídicas e pessoas físicas nacionais e predominantemente estrangeiras, investidores com preferência no recebimento dos lucros. Com essa estrutura societária, a Petrobras se preocupa prioritariamente em distribuir os lucros de seus investidores e acionistas, enquanto deixa de investir na atualização de suas próprias refinarias, o que a obriga a fixar seus derivados, cito especialmente a gasolina e o diesel, a preços exorbitantes, desestruturando, como disse, a economia brasileira e penalizando a sociedade. Eu e você, caro amigo, caríssimos amigas, e mais de 200 milhões de brasileiros, num caso típico de um termo desestruturando a equação, a parte destruindo o todo. Sei que a Petrobras não é a única responsável por essa desestruturação, mas pela dimensão que tem a empresa e sua repercussão na economia da sociedade, a parte de responsabilidade dela deve ser cobrada. Cumpro, em consequência, com meu dever de cidadão, nessas considerações relativas a tão grave questão, procurando expressá-las de forma simples, evitando formas esotéricas e complicadas dos especialistas e dos interessados na atual situação, por trás de uma linguagem pretensiosamente técnica, como única linguagem viável e aceitável. A primeira consideração refere-se ao fato do Brasil ser autossuficiente na produção de petróleo e, no entanto, nós, os brasileiros, pagamos preços exorbitantes pela utilização de seus derivados. Justificados esses preços como decorrentes da variação do preço do petróleo no exterior, sem considerar o paradoxo que essa estratégia de gestão da Petrobras nos transformou em importadores da gasolina, do diesel e de outros derivados, quando somos autossuficientes em sua matéria-prima. Qual o porquê dessa jogada, que se julga competente e cívica, quando, na verdade, eu diria que é apenas esperta, que permite que os lucros aumentem e, na mesma medida, aumentem os preços da gasolina, do diesel, repito, e dos demais derivados. Explico. O Brasil possui 17 refinarias, das quais 13 pertencentes à Petrobras. A maioria dessas refinarias foi construída no tempo dos governos militares, quando o Brasil era dependente do petróleo importado. Ora, o petróleo importado, chamado petróleo leve, tem características diferentes do petróleo nacional, chamado petróleo pesado. Isso quer dizer que as refinarias brasileiras, construídas nos tempos longínquos do Brasil dependente do petróleo importado, hoje, para refinar o seu próprio petróleo, necessita, no mínimo, misturá-lo com o petróleo leve e importado. Mas é então que vem a pergunta que pouco é feita e muito menos é respondida. Porque nesse período posterior ao regime militar, e lá se vão 50 anos, a Petrobras, a quem pertencem a maioria das refinarias, o próprio governo e seus representantes, o BNDES, por exemplo, não investiram ou não investem o necessário para adaptar as refinarias brasileiras às características do petróleo brasileiro, ou mesmo para a construção de novas refinarias de acordo com essas características. Dinheiro há,
E aí está o lucro de 40 bilhões de reais, mais de 40 bilhões de reais, em apenas um trimestre. Imagine-se em 50 anos, ainda que se deva descontar os prejuízos dos desvios ou da má gestação ou da má gestão que também ocorreram nesse tempo, e todos nós sabemos. Porque sendo a Petrobras termo da equação social, isto é, parte da sociedade brasileira, não diminui esses lucros exorbitantes, imorais e perversos, para investir nessa adaptação ou na construção de novas refinarias aptas a refinar o petróleo brasileiro. Sei que também há a alternativa da privatização das refinarias, no pressuposto de que a iniciativa privada possa fazer a adaptação necessária. É evidente que essa alternativa de dar um novo perfil ao nosso parque de refinarias e, em consequência, uma nova estratégia de gestão, eliminaria o jogo esperto da exportação do petróleo bruto, que deveria ser apenas o eventual excedente do consumo, nos mantendo na dependência da importação de seus derivados a preços de mercado internacional, como é a consequência da atual estratégia de gestão. Seguramente, esta mudança da estratégia de gestão da empresa viabilizaria a oferta dos derivados do petróleo a preços adequados para o mercado interno de um país que, além de autossuficiente nas reservas e na extração do petróleo, passaria a ser igualmente autossuficiente em seu refino, como já é em sua distribuição, e como consequência passaria a ser autossuficiente ou soberano para definir os preços de seus derivados, repito, especialmente o diesel e a gasolina. E isto, inclusive, sem deixar de render o mínimo, ou até o máximo, de lucro para seus acionistas. Esta resposta é necessária. Aquela resposta que não é dada. A segunda consideração é a certeza de que uma estratégia de diminuir os lucros não interessa a seus investidores ou acionistas, que vale lembrar quem são. O próprio governo brasileiro e seus representantes, repito, especialmente o BNDES, majoritário em ações ordinárias, portanto nas decisões administrativas ou de gestão, como também não interessa aos investidores e acionistas, pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que têm a prioridade nos lucros. É isto. E tenho absoluta consciência das críticas que hão de vir, seguramente em primeiro lugar dos interessados em manter a atual estratégia política e de gestão, e portanto dos lucros exorbitantes, ou seja, da gestão pródiga em lucros do termo, da parte, ainda que à custa do desarranjo da equação, do todo, a sociedade. Esses dirão também que a adaptação das refinarias ou a construção de novas siderurgias seria uma solução a longo prazo, e a crise do preço dos derivados é uma questão de curto prazo de agora. Mas deve-se dizer que se esta adaptação tivesse sido iniciada há 10, talvez há 5 anos atrás, não estaríamos agora sofrendo a crise em que estamos. É preciso afirmar que os governantes têm a obrigação de resolver problemas imediatos, mas o governante que seja estadista, isto é, consequente e responsável, competente e responsável, ao invés de simples demagogo, teria que dar também a solução a médio ou a longo prazo a questões de dimensão estratégica para a sustentabilidade da sociedade, como é a questão dos combustíveis. É isto, caríssimo amigo e queridas amigas. É minha consciência de cidadania que me impõe a crítica discordante à prevalência do lucro
a concentração do absoluto dos ministérios à custa do bem-estar, da participação e da solidariedade em favor de todos, do povo ou da sociedade. Reflita comigo, meu caro amigo, minha caríssima amiga. Reflita comigo, comente, divulgue, compartilhe. E a todos um grande abraço.